Nesse vídeo, eu vou te ensinar como curar o seu centro emocional, para você se libertar da dependência e ser cada vez mais quem você é de verdade. Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. Olha só o que eu escrevi: traumas e identificação com o algoz. Enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu escrevi esse tema em um quadro branco, em que nós utilizamos canetinhas. Ixi, deu uma travada aqui, mas é desse jeito mesmo, tá? É importante, até essa travada aqui é importante no vídeo, para você começar a desapegar do perfeccionismo, porque é algo que eu trabalho em mim. É algo que eu venho trabalhando muito forte. Desapegar do perfeccionismo. Deu uma travada? Deu. Vai assim mesmo. Não vai atrapalhar. Então, é do jeito que tem que ser, tá? Nós estamos falando sobre curas de dependência emocional. Imagina só qualquer situação aqui você ter que parar para resolver, no caso eu, né? Parar para resolver porque tem que ficar muito perfeitinho. Não cura a dependência emocional desse jeito, tá? Tudo sair do jeito assim, nossa, o ideal. Não, nós vamos trabalhar com o real, com a realidade, o que é possível neste momento. Então, voltando aqui, eu escrevi essa frase em um quadro. Enquanto eu me preparava, eu já tinha feito a minha conexão com a minha centelha, com o meu Cristo pessoal, fiz a conexão com a fonte criadora, fiz a limpeza do meu centro. E estava pensando, o que eu vou ensinar para as pessoas hoje? Me veio isso aqui. E como eu estava escrevendo no quadro branco, escrevi traumas e denti não coube identificação. Aí, quando eu terminei de escrever, fez muito sentido para mim isso aqui, olha só. Vamos colocar um X no lugar desse C. Fixação, fica fixação, ó. Vamos trocar aqui. Fixação. Fixação com o algoz. Opa, não era para ficar bem assim. Eita. Ai, espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vou escrever de novo. Eu queria que ficasse grande, maior do que isso aqui. Por que que não fica? Então é porque não tem jeito de ficar maior. Eu tentei puxar aqui e não ficou fixação. Deixa eu ver se por aqui não fica. Fica esse tamanho. Tá? Então, é isso aqui mesmo, que vai ficar desse jeito. Então, nós vamos colocar um X aqui, ó. Fixação com algoz. Olha só, esse começo de vídeo está mais lento, certo? Apanhei um pouco aqui da ferramenta, não ficou perfeitinho. E eu começo a te perguntar aqui, tá? Vamos lá, primeira pergunta para autorreflexão, para você curar a sua dependência emocional. Você tem paciência com os mais lentos? Ou você perde a paciência e quer fazer? Você consegue ensinar ou você quer fazer pelos outros? Pensa aí um pouco a respeito disso. Se precisar, pause o vídeo, tá? Porque esse vídeo é um processo de cura que eu estou te oferecendo aqui de forma gratuita, totalmente gratuito. Você tem paciência com os mais lentos ou não tem?
Você tem paciência em ensinar ou você faz pela pessoa? Olha só, se você não tem paciência com os mais lentos, se você se irrita, esse é um sinal, tá? Um sinal que existe alguma ferida que precisa de atenção. Por quê? Todas as vezes que você não tem paciência com os mais lentos, você puxa a dor do outro para você. Você faz um puxão. E não é de luz, não é de energia positiva, é de dor. Você pega a dor do outro para você. A mesma coisa quando você quer fazer pelo outro, que você não tem paciência para ensinar. Você prefere fazer. Você pega uma responsabilidade, uma carga que não é sua. E você vai entender daqui a pouco como isso vem te prejudicando, tá? Você vai entender daqui a pouquinho. Eu vou continuar aqui falando sobre isso aqui, olha, traumas e fixação. O que é a identificação? É a fixação, uma ideia fixa em algo que aconteceu ou com uma pessoa. Então, o trauma pode nos levar a uma fixação, uma obsessão com o algoz, com a pessoa que nos feriu. É uma ideia fixa, tá? Como que nós podemos resolver isso? Trabalhar a flexibilidade. Você se tornar uma pessoa mais flexível, você vai começar a sair da fixação. Fixação é rigidez, é uma pessoa dura, rígida. Ah, é isso aqui. É isso aqui, não tem outro caminho, é preto ou branco. Então, se você começar a trabalhar os vários tons de cinza, as várias nuances, se você começar a trabalhar a expansão de consciência, a observar as coisas com outros olhos, você vai sair da fixação, você vai se conectar à, à flexibilidade, a algo mais leve, mais suave, que vai se moldando, tá? Então você vai se conectar com a energia feminina. Rigidez, algo que é rígido, duro, energia masculina. Algo que é suave, flexível, energia feminina. Se você ficar só na energia masculina, te traz dor. Mas se você ficar só na energia feminina, também te traz dor. Eu te fiz uma pergunta. Você tem paciência com os mais lentos? Você tem paciência para ensinar? Lembra que eu fiz essa pergunta? O feminino ferido tem duas facetas. Você pode se conectar muito à energia masculina, com muita rigidez, sem paciência, faz tudo, você é forte demais, carrega todo mundo nas costas. Ou então, você acaba se tornando muito passivo, sabe? Você acaba se modulando, se adaptando extremamente aos ambientes. Você acaba se misturando muito ao outro. Sabe aquele coração de mãe que é bom, a gente sabe que é bom. Esse acolhimento, sentir que é bem-vindo, sentir que é amado, sentir que as pessoas têm compaixão por nós, é maravilhoso. Mas esse coração de mãe, sem pai, acaba atrapalhando. Tanto a pessoa que tem esse excesso de cuidado, quanto a pessoa que quer ser cuidado por alguém assim, tá? Por quê? Esse coração de mãe sem o pai, um exagero de energia feminina, vai pegando, pegando. Sabe aquela pessoa muito empática? Que vai pegando tudo para si. Vai só pegando, 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 pegando. Não, me dá aqui que eu acolho, me dá aqui que eu resolvo. Ah,
nossa, eu tô sentindo a sua dor, e vai pegando, pegando. Isso também é negativo. Então, nós vamos trabalhar com equilíbrio. Se posicionar, mas também aprender a acolher as emoções, tá? Mas no caso aqui, você vai aprender a lidar com as suas emoções, para aí sim você dar apoio aos outros. E apoio a partir de um ponto de maturidade emocional, e não de imaturidade. Porque quando a sua criança está ferida, você se mistura à dor do outro. Com a sua criança acolhida, você dá apoio, você consegue reconhecer a força que o outro tem, tá? Então, nós temos aqui os primeiros pontos importantes para sair dessa identificação com o algoz, que é essa fixação. Você vai dormir, você pensa no que te aconteceu. Você vai à faculdade, você está lembrando daquilo que te aconteceu, do bullying, de uma situação triste, alguma coisa que seu pai falou, a sua mãe, enfim, tá? Esse algoz aqui é algo que você já conhece muito bem, porque é a sua história, faz parte da sua história, tá? Não é você, não é a sua essência, faz parte da sua história. Então, esse algoz você vai identificar. Esse algoz está atrapalhando a sua vida. Todas as vezes que você pensa assim, eu vou namorar, aí já vem a identificação, a voz do algoz, a fixação. Você não merece, ninguém consegue te amar, você não é amável, você não merece o melhor, vão te trair, essa pessoa tá te enganando. E aí você se sabota, você não consegue namorar, você não consegue casar, você não consegue ir atrás de um emprego, você não consegue gravar um vídeo que você precisa gravar, você não consegue ter amizades, sair de casa, enfim, tá? É a sua história. Aí você vai analisar conforme as situações que eu te falar aqui, tá? E as informações, os códigos para você se curar. Eu estou te passando downloads de cura para você baixar, se fizer sentido, e começar a ativar, tá? A usar esses downloads. Então, nós temos aqui as primeiras informações sobre a fixação, essa ideia fixa com o algoz, tá? Que pode ser de forma consciente ou inconsciente, tá? No seu subconsciente. Você simplesmente age dessa forma. Então, como que acontece? Nós vamos falar aqui sobre a anatomia do trauma. Como que ele acontece? Como que ele se manifesta na sua vida e acaba te trazendo bloqueios por falta de conhecimento. Então, conhecimento é download. Você começa a baixar informações. Igual num programa de computador, ou no celular, você faz o download de um aplicativo. Aquele aplicativo é uma ferramenta para você desenvolver alguma coisa. É a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui o seu sistema familiar. Aqui o seu pai, a sua mãe e você aqui, tá? Não importa o seu gênero, se você tem irmãos, enfim. Primeiro você vai entender como que funciona o processo do trauma. O ser humano é um único mamífero que depende exclusivamente dos pais, 100% dos pais quando nasce. Depende 100%. 100% dos pais. Quem tem animais em casa, por exemplo, que já viu o nascimento de gatinhos, como eu já presenciei, o gatinho nasce e logo ele começa a se movimentar. Ele começa ali a buscar a teta da mãe, da gata, para mamar. Ele vai atrás da teta da gata. Ele vai atrás do alimento dele, ele consegue fazer pequenos movimentos. O bebê não consegue, ele depende 100% dos pais, completamente, tá? Então, você nasce nesse núcleo aqui, o núcleo familiar, que depende completamente, você depende completamente do seu pai e da sua mãe, principalmente da mãe. A mãe que vai fornecer o leite materno, é ela que
fez todo o movimento do parto, seja natural ou cesárea, ela teve que procurar um médico, ela teve que facilitar o seu nascimento, seja lá a forma que você nasceu. Então, você depende dos seus pais, você tem um vínculo com eles, ou não. Às vezes, você nasceu em uma família que nós chamamos de família disfuncional, em que os pais não se curaram. Os pais têm dependências com os próprios pais, tá? Então, imagina o seguinte: esse aqui é um cenário ideal. Esse é um cenário ideal. Pai, mãe e o filho dentro do núcleo que está limpinho. Tem só essa família dentro desse núcleo. Mas o que muitas vezes acontece é o seguinte: nós temos aqui a sogra, o cunhado, o avô, uma situação que aconteceu com a mãe aqui pode ter sido um bullying na infância, uma tia, enfim, tá? Pessoas aqui, olha, situações. Então, esse núcleo, ele já está todo infiltrado. É esse o nome. É um núcleo que está infiltrado. E o que você queria dos seus pais? Qual que era o seu desejo? Sentir seguro, que é esse símbolo aqui, olha, o coração, o amor. Sentir que é amado, cuidado, que você tem tudo que você precisa. Era isso que você queria sentir. Todos nós, quando nascemos, nós queremos isso, tá? É algo natural do ser humano, por conta da nossa condição de dependentes. Nós dependemos, então nós queremos sentir que tá tudo bem. Nós não queremos sentir medo. Quando o bebezinho chora, ele está com medo, ele está com fome, ele está com frio, ele está chamando atenção. Ele quer o quê? Que essa mamãe ou esse papai pegue no colo para ajudá-lo a se regular, a sentir que está tudo bem, a sentir que não vai faltar nada, que ele tem companhia, que ele é amado, que ele não está sozinho. É isso que o bebezinho quer, certo? Quando esses pais estão muito ocupados com toda essa bagunça que está aqui, eles não conseguem transmitir para esse bebê que está tudo bem, que está tudo certo. Esse bebê, ele fica com medo. Mesmo que a mãe pegue no colo e tá lá conversando com o bebê, o coração dela não está em paz. O coração dessa mãe tá com medo. Às vezes essa mãe tá recebendo ameaça, às vezes essa mãe tá num relacionamento abusivo, às vezes é uma mãe solteira, porque aqui nós podemos ter uma família bem disfuncional, tá? Pode ser que essa mãe esteja viúva, que durante a gravidez, a gestação do filho dela, o marido morreu, o marido veio a óbito. Às vezes essa família está passando por um problema financeiro e está quase sendo despejado. Então, essa mãe está com um bebezinho no colo, com você no colo, tá? Imagina sua mãe, com você no colo, tentando, dando o melhor para te acalentar, mas ela mesma não consegue sentir segurança, ela mesma está com medo. Então, você não consegue se autorregular. Você está se conectando com o medo dela, porque o seu cérebro é imaturo, tá? O cérebro humano demora um pouco mais de 2 décadas para amadurecer. Ou seja, até por volta dos 21 anos, o seu cérebro está amadurecendo. Você ainda está aprendendo a lidar com emoções. E dependendo do que aconteceu lá atrás, do que aconteceu no seu passado, isso pode demorar um pouco mais. Às vezes você pode chegar aos 30 anos ainda aprendendo a se regular, a se autorregular, tá? Por conta das situações que você viveu. Ou às vezes até mais. Às vezes você pode chegar aos 40, aos 50, aos 60,
ainda com o cérebro imaturo tentando se autorregular, aprendendo, tá? É um processo natural. Então, anota aí mais uma informação importante que vai te trazer cura. Não se culpe, não se compare com os outros por conta disso. Todos nós nascemos com cérebro imaturo. Tem pessoas que vão amadurecer mais rápido, tem pessoas que não vão. E é importante que você aprenda a respeitar o seu tempo, porque se você não se der amor, se você não aprender a se dar amor, você não vai conseguir se autorregular, tá? Esse é um dos principais passos. Se você não tiver paciência com o seu processo, você vai sentir dor, vai ficar difícil para você. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei como que anda a sua paciência com os mais lentos? Se você não consegue ter paciência com os outros de fora, esse é um sinal que você pode não estar tendo paciência com o seu próprio processo. Então, à medida em que você treina ter paciência com os mais lentos, os mais velhos, os mais novos, os aprendizes, você está aprendendo a ter paciência com você. E quanto mais você tem paciência com você, mais você tem paciência com as pessoas do seu convívio, tá? Então, esse processo de cura de dependência emocional é sobre aprender a se relacionar. Você está aprendendo a se relacionar, tá? Então, é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então, ao fazer um esforço de ter paciência, desenvolver a paciência para lidar com as outras pessoas, você está aprendendo a lidar com você, a lidar com as suas dificuldades, com a sua lentidão. Às vezes você está achando que o seu processo de cura está lento e você está com impaciência neste ponto, tá? Então, trabalhe isso. Então, voltando aqui, a sua mãe não conseguiu, por conta das situações mesmo que ela vivenciou, que ainda ela não tinha conseguido resolver, ela não conseguiu transmitir essa segurança para você. E a sua criança interior, o seu eu do passado, criou uma expectativa. Eu queria que a minha mãe tivesse me transmitido segurança. Eu queria que a minha mãe tivesse me transmitido que eu sou capaz. Eu queria que a minha mãe, eu gostaria que a minha mãe tivesse falado para mim que eu posso tudo o que eu quiser. Eu gostaria que minha mãe tivesse falado para mim que eu sou amável, que eu sou linda, lindo, que eu sou inteligente, mas eu não escutei. Então, esse eu queria, tá? Todos esses gostaria, queria, minha mãe deveria, são as feridas da sua criança interior. E aí você fica à espera que alguém faça isso por você, que alguém te valide, que alguém valide as suas emoções, que alguém fale assim: "Tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir raiva. Você não é esse medo, você não é essa raiva e vai passar", tá? Então essa vontade, esse desejo, eu queria que fizessem isso por mim, é onde a sua criança está ferida. Então, nós vamos colocar aqui a primeira, é só de forma didática, tá? Não misture as coisas, de forma didática. Nós vamos colocar aqui a primeira categoria de algoz dentro do seu próprio sistema familiar. Pode ser sua mãe ou seu pai, ou qualquer uma dessas pessoas que estejam aqui dentro, tá? Pode ser o seu avô, a sua avó, tios, tias, primos, alguém que estava emaranhado dentro do seu sistema familiar, que você esperava algo, você esperava
que te trouxesse provisão, segurança, amor, carinho, validação. E não aconteceu. Quanto mais próximo de você, tá? Quanto mais próximo de você, esse familiar, os seus pais, tios, avós, pessoas que conviviam com você e que você tinha como figura de autoridade alguém que era para te proteger e faltou com essa proteção, esse amor, esse carinho, esse cuidado, mais você poderá ter sentido, tá? Eu não sei se a gramática foi ideal, mas você vai entender aqui. Quanto mais próximo, quanto maior essa expectativa, mais você pode emaranhar, mais você pode ter se sentido vítima dessa pessoa. Porque a sua expectativa era: é meu pai, é minha mãe, pessoas que me colocaram no mundo que era para me dar carinho, que era para me dar amor, que era para me trazer segurança, fizeram o contrário. Me colocaram medo, me negligenciaram, me esqueceram de mim na escola. Enfim, o que que aconteceu? Então, houve uma falha. Então, quanto mais próximo, mais você pode ter se sentido vítima dessa pessoa, tá? E nós vamos observar bem os termos aqui: algoz e vítima. A vítima fica à espera de um salvador, de alguém externo para falar: eu vou cuidar de você, eu vou fazer por você. Que é o desejo da criança ferida, tá? É o desejo da criança, que é ser protegida, que é ser salva. Lembra que eu falei lá no começo que o ser humano ele nasce completamente dependente, 100% dependente. Então, quando essas feridas acontecem, quando a criança não consegue se cuidar, pode haver esse entrelaçamento de forma mais profunda. Pontos importantes aqui. Essas situações que eu falei são situações, tá? Que aconteceram. Neste momento, procure não olhar para certo e errado, quem tem razão, quem não tem. As coisas aconteceram. Vocês vão observar que esses padrões familiares de negligência, de trauma, sabe? Enfim, essas situações de dor, elas são passadas de geração para geração. Mas isso não significa, não justifica que os adultos continuem a passar essas dores, essas feridas para as crianças. Eu vou até falar dessa forma mais neutra, porque às vezes você é mãe, você é pai e você está passando isso para os seus filhos. Então não adianta, dentro do processo de cura, não adianta você apontar o dedo para o seu pai, para sua mãe e falar assim: ah, eles não poderiam ter feito isso comigo. Mas você também continua fazendo, às vezes de forma inconsciente, porque lá atrás você não aprendeu a regular as suas emoções, a regular a sua raiva. Por exemplo, o seu pai chegava irritado do trabalho, não processava essa raiva e descontava em você. E hoje você faz a mesma coisa. Então é importante, dentro do processo de cura, você olhar para situações de forma neutra, com neutralidade. Isso aqui é algo que vai acontecendo de forma inconsciente até alguém olhar para isso e mudar o padrão. E nós fazemos esse tipo de cura por nós, pelos nossos filhos. É essa gramática, tá? Eu dei uma engasgada porque eu fiquei pelo, por, enfim. Você entendeu? Tem hora que a gente dá engasgada na gramática. Então, nós fazemos esse trabalho por nós e pelos nossos filhos. Nós não somos responsáveis pela cura dos nossos pais. Nós não somos. Nós fazemos por nós
e por aqueles que virão depois de nós, ou já estão aí, tá? Para não passar para os nossos filhos, para não passar adiante. Então, não ajuda em nada, nada, você olhar para os seus pais e falar: ah, mas deveria ter se curado, mas deveria ter buscado isso, deveria ter buscado aquilo. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que tinha. Se a sua situação é séria, tá? Dependendo do que aconteceu, eu sugiro que você busque acompanhamento. Se você identifica com a forma que eu ensino, eu vou colocar aqui embaixo na descrição como que você pode falar comigo. É só mandar um WhatsApp para ter um acompanhamento, para resolver a sua situação, tá? Então, é importante separar isso. Então, voltando aqui. Então, nós temos essa primeira categoria de algoz, que é dentro da própria família. Você olha para o seu pai, você olha para sua mãe, você sente raiva, você sente angústia, você sente medo, por conta do tipo de apego que foi construído nos seus 3 primeiros anos de vida, tá? Principalmente nesses 3 primeiros anos, que você mais dependia dos seus pais, principalmente nesses 3 primeiros anos. Tem crianças que conseguem se relacionar com os pais, mas não conseguem sentir, não conectam com as emoções. Se relacionam, mas não se conectam com as emoções, não sentem. Tem crianças que sentem e que não se relacionam. Tem crianças que não sabem o que fazer com os pais, não sabem. Não sabem se conectam, se desconectam, se fogem, não tem como fugir. Crianças que têm um tipo de apego desorganizado, tá? Que não sabem o que fazer. E tem um quarto tipo de apego, que é o apego seguro, que é um lar em harmonia. É um lar que não tem isso aqui, ó. Um lar que os pais já colocaram para fora do núcleo aquilo que não tem que ficar no núcleo familiar. Pai, mãe casados, que resolvem as coisas de casa, que são independentes financeiramente. Financeiramente é ótimo, né? Financeiramente. Ou seja, eles não dependem de sogra, sogro para resolver as coisas dentro de casa. Eles têm interdependência entre eles, entre o casal, tá? Então, uma interdependência entre eles. Marido apoia a esposa e assim por diante, tá? Um apoia o outro. Então, tem essa interdependência dentro de casa. Mas esse casal não põe os parentes, os agregados dentro do núcleo. Eles resolvem entre eles. Então, são pais que conseguem se conectar ao amor, que conseguem sentir amor, que conseguem se autorregular, eles conseguem processar as emoções. Isso não significa que eles sejam perfeitos. São pais que erram, mas pais que corrigem a rota também. Pais que, por exemplo, ficam irritados, né, com o trabalho, às vezes o marido chega em casa e fala: "Ó, tô irritado. Agora eu não consigo cuidar das crianças, cuida para mim, por favor. Eu vou melhorar, eu preciso conversar com você", conversa com a esposa. A esposa a mesma coisa. "Olha, hoje as crianças aprontaram e eu tô muito irritada. Eu preciso conversar com você, o que que a gente pode fazer? Eu não vou descontar nesses nossos filhos", tá? Então, esses adultos se autorregulam, eles tentam abafar o máximo possível esses ruídos, o medo, para fazer para ensinar as crianças a se sentirem bem, transmitir essa segurança, tá? Mesmo que uma hora ou outra, esses pais podem falhar sim, mas são pais que buscam melhorar, tá? Porque de qualquer forma, todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção, tá? Sem exceção. Pessoa que você mais admira na internet ou qualquer outro lugar, todos nós estamos aqui aprendendo. Todos nós
temos capacidade para crescer ainda mais. Estamos em processo de crescimento. Então, não é que esses pais sejam perfeitos. São pais que conseguem transmitir confiança. Mesmo que estejam passando dificuldade financeira, esses pais conseguem sentir. Ah, poxa, isso aqui é passageiro, eu confio em mim, eu vou atrás de um emprego melhor, eu vou atrás de uma renda extra. Ah, essa situação vai resolver. Então, mesmo que esteja faltando alguma coisa em casa, esses pais conseguem transmitir. Não tá bom, eu sei, mas vai ficar, eu tenho confiança, tá tudo certo, dentro do que é possível neste momento, tá? Então, nós temos o apego seguro. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de algoz, que é um algoz que vem de fora, alguém que vem de fora desse núcleo familiar. Por exemplo, a criança que passou por bullying na escola, por algum tipo de abuso, uma pessoa desconhecida, um amigo da família, amigo assim, entre aspas, né? Qualquer tipo de situação que venha de fora desse núcleo, que machuca essa criança, tá? E essa criança não consegue processar a emoção, a raiva, o medo, a angústia, o sentimento de incapacidade, o que mais? A tristeza, o pavor. Vem alguém de fora, invade esse centro e a criança não consegue se autorregular. Aí tem a situação do núcleo familiar. Os pais estão em harmonia? Conseguem transmitir segurança para a criança? Se esses pais conseguem transmitir segurança para a criança, essa criança vai se autorregular. Aliás, ela vai corregular. Tem uma diferença aqui, algo que eu tenho que ensinar. Essa criança vai corregular, ela vai regular com a ajuda de um adulto. E nessa corregulação, a criança vai colocar para fora, ela vai transmutar essas emoções densas, emoções de baixa vibração, medo, angústia, raiva, tristeza, o que foi que aconteceu, tá? Com esse algoz invadindo o campo dela. Com a corregulação, vai acontecer a transmutação. A autorregulação é quando você. Vou deixar assim mesmo. Autorregulação é quando você consegue processar as emoções e voltar ao seu estado natural, tá? Qual que é seu estado natural? O seu estado natural é o amor. Deixa eu tirar aqui. O seu estado natural é o amor. Por quê? Porque é o amor. Você nasceu. O nascimento, a vida, só acontece através do amor. Então, o seu estado natural é o amor. Seja lá como que foi a concepção que deu origem a você, tá? Seja o que for que tenha acontecido. Qual tipo de relação? Deus viu amor ali. Havia amor ali. Em algum nível, em algum momento, você vai descobrir isso, que havia amor. Porque eu sei que podem ter famílias disfuncionais que surgiram de várias situações, tá? Mãe solteira, situações, por exemplo, de traição, de triângulo amoroso, não importa como que foi. Deus viu amor ali. Só existe vida aonde existe amor. Então, esse é o seu estado natural.
Esse é o seu estado natural. Se não faz sentido para você agora, não tem problema. Coloque isso dentro de uma caixinha, escreva isso. Um dia poderá fazer sentido para você, mesmo que não faça sentido hoje. Um dia poderá fazer sentido para você, que você é filho, filha do amor. Então, esse é o seu estado natural. Se autorregular é voltar a esse estado natural de amor, em que você reconhece a sua luz, tá? Você faz isso sozinha, sozinho. Você fecha os olhos, você se conecta com a sua centelha, com a sua alma, com a sua verdade, e você deixa ir o que te fizeram. Você transmuta em amor. Você libera a emoção densa através disso, tá? Você se conecta com a alegria de ser quem você é e você fala assim: não vale a pena carregar essa dor dentro de mim, porque eu sou o amor. É isso que eu sou. Eu não sou essa situação que aconteceu. Eu não sou essa ferida. Eu não sou o que falaram de mim. Eu não sou isso. Aí você se autorregula, você lembra: "Eu sou amor". Aí você coloca para fora a tristeza, você processa, você sente a tristeza, fala: "Eu estou sentindo", mas nesse acolher, nesse sentir, o amor que tem dentro de você, que existe dentro de você, transmuta as emoções densas, tá. É esse amor que tem dentro de você que transmuta, que libera espaço, coloca para fora. Fala: "Eu aceito a situação, mas eu não sou isso. Eu não sou essa dor. Eu sou amor". E é por você recordar que você é amor, que você sente merecimento para viver uma vida próspera, tá? Você sente merecimento para ser feliz, para dar novas chances a novas pessoas, a novas situações. Você consegue se conectar que você é capaz. Ok? Isso que é muito importante. Você se conecta ao amor e através do amor você transmuta, você libera, você fala: "Ok, aconteceu, mas agora eu vou esquecer disso, eu vou voltar minha atenção para aquilo que é importante, para o amor que eu sou". E o que é corregulação? Corregulação é quando você se conecta a alguém, coração com coração. Alguém que está regulado, alguém que está no estado de amor, que consegue acolher, que não vai te julgar, que não vai julgar ninguém, que está ali simplesmente o quê? Para dar apoio, para falar: "Eu sei que você é capaz de superar. Eu sei que isso é só uma situação. Eu sei que isso aqui não vai atrapalhar, não vai te bloquear, porque você é maior do que isso". Então, enquanto a pessoa não estiver nesse estado de que eu sei que as situações que acontecem não definem quem nós somos, que aquilo que nós temos ou deixamos de ter não define quem nós somos. Enquanto a pessoa não estiver nesse estado, ela não consegue dar apoio às outras pessoas. Ela não consegue, ela vai se misturar à dor do outro. Então a criança, ela se corregula. A corregulação é com a ajuda, é com o apoio de um adulto que está em equilíbrio, porque ela não conhece isso ainda. Em algum lugar dentro dela tem amor, e o adulto que está em equilíbrio consegue transmitir isso. Olha, dentro de você existe amor, e eu vou te ensinar a chegar nesse estado de amor. Por isso que é importante aprender a ter paciência. Ter paciência com as crianças, elas não vão aprender isso de uma hora para outra. Se os adultos demoram um tempo, tá? As crianças também vão demorar um tempo. Então, autorregulação, você descobre isso dentro de você. Corregulação é através de uma outra pessoa, tá? Dentro do processo terapêutico, existe o ensinamento, a transmissão, como que você vai se autorregular. Acaba acontecendo uma corregulação também,
Mas o foco não é esse. O foco é ensinar. Você, como adulto, agora você é responsável pela sua própria regulação, tá? Mas se o terapeuta não conseguir se autorregular, ele não vai transmitir essa confiança, essa segurança para o cliente, para o paciente, consulente, enfim, o nome que você quiser chamar. Não consegue transmitir, porque esse terapeuta, ele ainda está na dor e ele vai, de alguma forma, tentar ajudar aquela pessoa com base naquilo que ele conhece. Ajuda misturando a dor, vai querer fazer por ele, ou vai transmitir que ele não consegue, tá? Por isso que é importante ter essa firmeza dentro de si. Isso não significa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Como eu falei aqui, todos nós estamos em processo de aprendizado. Significa que você adquiriu uma capacidade de se autorregular. Capacidade de se autorregular não significa que nada mais vai te acontecer. Significa que, quando acontecer, você não vai projetar nos outros. Você vai resolver dentro de você. E quando você entende isso, começa a se autorregular, um dia ruim é apenas um dia ruim. Em um ano tem 365 dias. Um dia ruim não acabou com a sua vida. Você tem 364 dias ainda para resolver o seu ano. E quantos anos mais tem pela frente? Vários outros anos, muitos anos pela frente. Então, 1 ou 2 dias ruins são 1 ou 2 dias ruins. Existem vários outros dias para você resolver. Então, se autorregular é isso, não é que você é perfeito e que nada mais vai te atacar, nada mais vai te fazer mal e que você vai viver só de luz e sorrindo o tempo todo. Não é isso. Significa que você consegue desenvolver a habilidade para voltar ao seu estado natural, que é amor, que é ser amor. Ah, você desenvolveu essa habilidade. Então, o processo terapêutico é um processo para você aprender a desenvolver essa habilidade. Não é para você ficar dependente. Processo terapêutico tem que ter início, meio e fim. Para você ser livre, para você ser quem você é, tá? Vou voltar aqui com o meu compartilhamento. Então, você entendeu agora o que é autorregulação e corregulação. Então, quando um algoz de fora do seu núcleo, alguém de fora, entrou ali e te machucou, você autorregulou ou corregulou, aquela energia densa de medo, de raiva, ira, angústia, você transmuta. E esse algoz sai do seu núcleo. Quando você não tem essa habilidade desenvolvida ainda, porque todos nós temos capacidade, você se emaranha com esse algoz. Você fica com a fixação, com uma criptografia, com uma impressão, com uma fotografia, uma memória, uma cena, um pedaço desse algoz dentro de você, dentro do seu campo, dentro do seu núcleo, tá? Fica um pedaço dele dentro do seu núcleo. Aí o que acontece? Você quer mudar de carreira, você não consegue enxergar possibilidades. Você quer se relacionar, você não consegue enxergar pessoas, possibilidades. Você só vê aquela cena, você só vê a dor, porque está com essa identificação, essa simbiose. Você só consegue ver aquilo, tá? O seu núcleo está cheio de fragmentos. Então, o processo terapêutico é fazer uma limpeza desses fragmentos. É através do amor, é através do acolhimento. Acolher a criança que você foi um dia, a criança que esperou atenção, amor, carinho, confiança de um adulto, dos pais, e não teve, tá? Então, você vai aprender a fazer isso.
Esse é o processo, para você sair dessa simbiose. Então, você pode estar nessa simbiose, nessa fixação com uma pessoa de fora, com os seus pais, primos, irmãos, qualquer pessoa. Então, se você tem mais de 21 anos, não tem filhos, o seu núcleo, ele tem que estar assim, ó, limpinho, completamente limpinho, só você dentro dele. Quando você começar a namorar, a pessoa vai começar a acessar o seu centro. Mas mesmo assim, entenda aqui uma coisa: existem níveis desse núcleo, tá? Existe um núcleo emocional, relacional, em que a pessoa que você casar, ela vai fazer parte, e existe um núcleo espiritual. Esse núcleo espiritual não tem que estar absolutamente em ninguém, mesmo que você tenha 10 filhos, mesmo que você seja casada, casado. Esse núcleo espiritual tem que estar somente você, exclusivamente você, mas ninguém. Então, nós temos um núcleo relacional, nós temos um núcleo espiritual, o seu núcleo de alma. Tá? Quando você é casada, casado, vai estar ali a pessoa dentro do seu núcleo relacional, de família. Você está no núcleo da sua família, mas tem um centro mais para dentro ainda, que é só você. Ok? E aqui nós temos uma parte muito importante, que é a seguinte: já entra a parte espiritual mesmo, do processo. Quando você passa por traumas, você começa a se emaranhar às situações, você está com medo. Muitas vezes você quer o quê? Você quer alguém para tirar por você, fazer o trabalho por você, fazer a limpeza. Muitas vezes está doendo tanto que você fala assim: não quero ver, não quero, não quero saber. Eu só quero que alguém tire isso aqui. Como que alguém vai tirar sem entrar no seu núcleo? Não tem como. Alguém vai entrar no seu núcleo. Aí eu te pergunto: isso é bom para você ou não? É bom para você ou não? Alguém entrar no seu núcleo e fazer o seu trabalho. Vamos juntar as informações. A simbiose se dá por conta de 3 identificações: vítima, algoz, salvador. E muitas vezes nós navegamos nessas 3 personagens, tá? Muitas vezes nós oscilamos ali. Uma hora nós somos algozes, outra hora nós somos salvadores, outra hora nós somos vítimas. E quando você está numa simbiose com um algoz, segundo a sua percepção, você pegou o quê? A parte daquela pessoa de sombra, você guardou a sombra dela. Você pegou um pedaço, um fragmento de dor que aquela pessoa te causou e você guardou. Você pegou um pedaço de sombra. Você guardou dentro de você um pedaço de sombra. Sem saber, tá? Lembre-se de não se cobrar, não se punir. Esse é um processo que nós passamos como seres humanos. E o conhecimento nos traz libertação, tá? Desde que nós pratiquemos aquilo que fizer sentido para nós. Só ter o conhecimento não vai ajudar. Você tem que se movimentar, você tem que agir. Você tem que agir, porque senão não dá certo. Então, como você pegou uma parte, um fragmento daquele algoz, você pode oscilar entre a vítima, entre aquela pessoa que é incapaz, que não consegue fazer nada, que precisa de um salvador.
Outra hora, você pode estar tão identificado com a sombra da situação, que você acha que a culpa é sua, você que não merece, você que está sendo punido, você está sendo castigado, que você é a pior pessoa do mundo. E aí você oscila os humores, são vários humores, você oscila. Uma hora você pode se sentir forte. "Ah, eu sou forte, eu vou resolver tudo", mas aí você pega aquela força do algoz de, né, de fazer, e você se sente forte. Você quer fazer por todo mundo. Você vê alguém que passou pela mesma situação que você se emaranha a dor dela e fala: "Eu vou resolver". Outra hora, você se vê como um coitadinho, vítima. Depois você se vê como mal, você se vê como a pior pessoa. Então você pode se identificar com esses 3 personagens. Anota aí outro ponto chave para você se libertar da dependência emocional. É sair desse jogo, parar de esperar um salvador. Aí entra a parte de religião, espiritualidade, que é essa espera por alguém maior do que nós fazer o nosso trabalho, tá? Vim aqui limpar o nosso campo, vim aqui limpar esse centro. E essa espera acaba nos trazendo mais emaranhamento, ou essa busca, sabe, quando você, usa ferramentas que, aliás, você não usa as ferramentas, é alguém que aplica em você e você só recebe. Você não aprende nada, você fica ali só como passivo. A outra pessoa que entra no seu campo e faz tudo e resolve tudo, e você não faz nada. Nós temos uma figura muito importante aqui no Ocidente, que é Jeshua. Se você for para o Oriente, terá uma outra figura importante, terá Siddhartha Gautama, Buda, terá, enfim, outros mestres. Vamos usar aqui na nossa explicação, vamos citar, aliás, vamos citar Jeshua. Jeshua, ele veio à Terra um pouco mais de 2000 anos atrás para fazer downloads. Porque tudo, 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 tudo já foi criado por Deus, pela fonte criadora. E nós fazemos downloads. Nós fazemos downloads dos entendimentos, as ferramentas para facilitar a nossa vida, para nos curar, para nós elevarmos o nosso padrão vibratório. Então, através desses downloads que Jeshua fez, ele abriu caminhos para que nós aproveitássemos essa estrada que ele abriu e pudéssemos nos conectar com o nosso próprio Cristo pessoal. Existem citações de pessoas que andavam com ele que falavam o seguinte: "Vocês são meus irmãos, os irmãos". O que significa irmãos? Somos todos iguais perante o Criador. Existem citações que falam assim: "Tudo que eu fiz, vocês podem fazer e até mais". Isso significa o quê? Olha, vocês podem resgatar a força de vocês. Então é esse abrir de caminho é que nos traz cura. Por quê? Por que eu estou explicando isso aqui? Esses são os downloads que eu fiz, os entendimentos que eu tive, códigos que eu comecei a baixar para curar minha dependência emocional. Porque eu ia atrás de entidades para resolver as pendências que eu tinha, para limpar o que os algozes, entre aspas, tinham feito no meu campo. E quanto mais eu fazia isso, pior ficava. Quanto mais eu ia atrás disso, pior ficava. Até eu entender que
eu precisava de alguém para me ensinar como lidar com isso, que só eu podia fazer. Que o meu campo, que o meu centro tem que estar limpo, limpinho, cheio da minha presença, a presença eu sou, e da presença do Espírito Santo, ou da fonte criadora, de Deus, o nome que você quiser chamar, tá? Esse núcleo, esse centro mais interno, mais precioso, tinha que estar somente isso. Eu. Minha identidade eu sou, identidade alma, sobre a alma, avatar de Cristo. O meu mestre ascensionado, a minha identidade ascensionada. Para curar da dependência emocional. Porque se eu continuasse ainda, eu tô falando um pouco da minha história aqui, porque se eu continuasse ainda à espera de um salvador, de um herói, de alguém que fizesse por mim, eu não ia me curar. Não ia. Meu núcleo ia continuar bagunçado. Eu ia continuar sem saber quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. As possibilidades. Tá? Então, foi através desse entendimento que eu tenho que limpar o meu núcleo em vez de enfiar a gente nele, em vez de ficar puxando gente para dentro dele, eu tenho que limpar. É que eu comecei a me sentir melhor comigo, tá? A sentir melhor comigo mesmo. Foi assim que eu consegui dormir em paz, respirar, estar no estado de presença, observar as coisas ao meu redor, porque antes eu não conseguia. A Aline, de um tempo atrás, incorporava entidades. E quanto mais incorporava, mais núcleo atumultuado. Mas eu ia puxando, fazendo download o quê? De entidades fora. Então, anota aí outra informação importante. Se você quer curar sua dependência emocional, incorpore, integre a sua alma, a sua identidade, eu sou. Ai, Aline, mas eu trabalho com mediunidade, eu sou médium, eu incorporo. O que eu vou fazer com a minha mediunidade de incorporação? Muito simples. Opa, peraí. Você vai integrar a sua alma. Existe uma ponte entre o seu eu da terceira dimensão e da quinta dimensão. Você vai integrar a sua alma. Você vai trabalhar com essa ponte, com o seu mentor, que é você mesmo, a sua identidade da quinta dimensão, que vai se conectar com a identidade da quinta dimensão da pessoa que está pedindo apoio. E a partir daí você vai fazer downloads para dar apoio para a pessoa que você está atendendo. É isso que eu aprendi, é isso que eu ensino. Para você limpar o seu núcleo. Por quê? O médium, todos nós temos capacidade de trabalhar, desenvolver a mediunidade. Mas um médium é aquele que consegue acessar as dimensões acima da terceira, quarta, quinta, assim por diante. Consegue trazer as informações de lá, consegue fazer os downloads de lá. Então, você tem essa capacidade. Mas, ao invés de você fazer download do que está no outro, de outras entidades, de outros espíritos que possuem uma verticalidade diferente da sua, trabalhe a sua verticalidade, que é a mesma coisa que nós estamos nos relacionando aqui, tá? Trabalhe a sua verticalidade para se conectar, se comunicar com a outra verticalidade. Muito simples. Fractal de alma. Pessoa encarnada aqui 3D, conversando com você e está na 3D. Nós estamos usando o quê? Vídeo, voz, porque ainda nós não conseguimos nos conectar por telepatia, nós não conseguimos nos comunicar de forma clara. Nesse momento, nós não conseguimos fazer isso. Então, esse relacionamento aqui. Na quinta dimensão, o seu mentor vai se conectar com o mentor do outro. Eles vão conversar lá. E aí você pode fazer o download, você pode ensinar a pessoa a fazer o que você faz. Assim você vai se proteger. É um método de autoproteção. Porque se você não estiver bem com você não consegue dar apoio ao outro. Aí você chega em casa, tá
bagaço. Você chega em casa, parece que tem um tanto de gente, de ser querendo sufocar, porque o seu núcleo tá cheio. Você tá puxando muita energia, tá ali, ó, puxando, 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 tá? Então, médiums, tá aí a minha orientação. Não sei se vai servir para todo mundo, aí já é algo que, assim, é realmente muito particular, tá? Mas é isso. Eu vou finalizar por aqui. Essa limpeza espiritual, ela é muito importante, tá? Você aprender a separar o seu núcleo familiar, o seu núcleo, o seu centro de amizades, de relações de amizade e o seu núcleo espiritual. Núcleo espiritual é só você. É você e Deus. É entre você e Deus. Você e a fonte criadora. Isso vai te trazer maior clareza, tá? Você vai ficar cada vez mais livre, você vai conseguir enxergar novas possibilidades. Você não vai ficar ali vendo aquilo que não é seu. Esse é um ato de amor próprio. Quanto mais você se ama, mais você limpa o seu centro. Deixa de pegar aquilo que não é seu. Quando você reconhece a sua força, você vê a força dos outros. Aí você fala assim: ele também dá conta? Se eu dou conta, se eu tive que limpar esse campo aqui, encarar muita coisa triste, muita dor, o outro também consegue. Só para finalizar aqui, que é uma situação interessante, muitas vezes você já pode ter visto por aí, ou já ter passado pela situação, em que aquela pessoa que te feriu seguiu a vida, prosperou, ela, nossa, sim, foi adiante, e você não. Aí você pode falar assim: nossa, como a vida é injusta. Eu vou te mostrar o outro lado da situação, para você não se conectar com esse vitimismo. A vida não é injusta. A questão é que aquela pessoa, ela não é um algoz. Essa não é a real identidade dela. Ela falhou com você. Ela agiu de forma equivocada, rude, enfim. Ela agiu daquele jeito, mas não é a real identidade dela. E aquela pessoa que você vê como algoz, no momento em que ela resgatar a identidade real dela, o passado não interessa. Essa pessoa vai prosperar, ela vai crescer. E você nutrir sentimentos de vingança vai te prejudicar. Porque para a fonte criadora, nós somos todos iguais. Para a fonte criadora, o que importa é a nossa real identidade. Porque nós não somos o que nós temos e nem o que fazemos. Nós somos o que somos. Então, se aquela pessoa que te fez mal teve compaixão por ela mesma, se perdoou por ter te ferido, ela vai seguir adiante. E a mesma coisa vale para você. Essa é a boa notícia. Porque às vezes você feriu alguém. Às vezes você replicou o que sua mãe te fez e você fez a mesma coisa, né? Replicar, fazer a mesma coisa. Você fez a mesma coisa que seu filho, com a sua filha. A partir do momento que você se perdoar, porque você replicou, porque você machucou uma criança, porque você não processou sua raiva, você descarregou a raiva em uma criança, a partir do momento que você ter compaixão por você, zerou, zerou. Porque você não é essa atitude desequilibrada de descontar a raiva no outro, de machucar o outro, de invadir o campo do outro. Você não é isso. Compaixão, zerou, tá? Isso é importante, anote isso. A partir do momento que você tiver compaixão por você, zerou os erros do passado. Tá zerado, novinho. Aí podem vir novos erros. Provavelmente vão vir, porque você vai viver novas situações. Aí você já descobriu o caminho da autocompaixão. Desenvolveu a autocompaixão, mudou de direção, também não adianta você ficar se perdoando e fazendo a mesma coisa, né?
Muda de direção, muda de comportamento. E segue adiante. Isso não vai bloquear a sua vida. Cometer erros não bloqueia a sua vida. O que bloqueia a sua vida é você se apegar e acreditar que é. E é aquilo que eu falei. Se você se trata com desprezo, você vai desprezar o outro. Se você não tem paciência com você, você não vai ter paciência com o outro. Se você não tem compaixão por você, você não vai ter compaixão pelo outro. Se você se cobra demais, você vai cobrar demais o outro. Se você é perfeccionista demais com você vai ser com o outro. Então, muda a forma como você se relaciona com você, que você vai mudar a forma que você se relaciona com o outro, tá? É isso, muita coisa, tá? Eu vou finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.